Havia um homem que reinava com pompa e glória sobre a região da Judéia e da Galiléia. Seu nome era Herodes Agripa I, neto de Herodes, o Grande, aquele mesmo que mandou matar os bebês em Belém. Diferente de seu avô sanguinário, Agripa cultivava uma imagem pública carismática. Era querido pelo povo judeu, mantinha alianças com os romanos e se colocava como mediador entre culturas distintas. Mas por trás da fachada política, algo crescia em silêncio: o orgulho desenfreado. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, somos transportados para o momento em que Herodes começava a perseguir ferozmente os cristãos. Ele mandou matar Tiago, irmão de João, com uma espada. Ao ver que isso agradava os judeus mais conservadores, mandou prender Pedro também. Mas Pedro, por milagre, escaparia da prisão numa cena quase surreal. Um anjo aparece, liberta suas correntes e o conduz para fora, sem que nenhum guarda perceba. Enquanto os cristãos celebravam em segredo esse livramento, Herodes começava a se incomodar. O orgulho ferido o corroía por dentro. A partir daí, Herodes começa a mudar. Ele se distancia da diplomacia e se aproxima da sede de poder absoluto. Em Cesareia, onde gostava de se exibir para o povo, preparou um evento que mudaria para sempre a sua vida e selaria sua morte. Era um dia de celebração pública. Fontes históricas, como o historiador Flávio Josefo, também relatam esse evento, confirmando que Herodes trajava vestes de prata, brilhantes sob a luz do sol, refletindo como um ser celestial. A multidão o observava em silêncio, e quando ele começou a falar, o brilho de sua roupa e a sua postura majestosa fizeram com que as pessoas, extasiadas, dissessem algo que nem os céus perdoariam. Esta não é voz de homem, mas de um Deus. Herodes não protestou, não corrigiu, não deu glória a Deus. Ele recebeu a adoração com prazer. O orgulho, alimentado por elogios mortais, o fez pensar que era mesmo mais do que humano. Mas mal sabia ele que aquele momento seria o começo do seu fim. Um julgamento silencioso já havia sido decretado no céu, e o castigo viria de forma brutal. O sol ardia sobre a multidão reunida em Cesareia. O brilho das vestes prateadas de Herodes cegava os olhos e hipnotizava os corações. O povo, fascinado por sua imagem majestosa, começou a gritar sem parar: esta não é voz de homem, é a voz de um Deus. E Herodes apenas sorriu. Aquele sorriso foi o estopim. Nenhuma palavra saiu de sua boca para redirecionar o louvor. Nenhum gesto humilde, nenhum sinal de temor diante do Deus Altíssimo. Ele aceitou aquela idolatria como se fosse seu direito. Um homem mortal, usurpando a glória do Criador. E então, como uma lâmina invisível atravessando a atmosfera, a sentença foi lançada. Segundo Atos 12, 23. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus. Mas o que aconteceu em seguida é algo que poucos estariam preparados para presenciar. Herodes não caiu morto de imediato. Não houve trovão nem explosão celestial. O castigo veio em silêncio e de dentro para fora. Enquanto as palmas ainda ecoavam, o rei começou a se contorcer discretamente. Seu sorriso desapareceu. Seus olhos revelaram algo que os outros não viam. Uma dor estranha, aguda, começou a crescer em seu abdômen. Um ardor intenso que o fez curvar-se sem controle. Os guardas se aproximaram, mas ele os afastou, tentando manter a pose. Afinal, um Deus não deveria mostrar fraqueza diante de mortais, mas a dor aumentava e o cheiro também. Algo pútrido emanava de seu corpo. Seus órgãos internos pareciam em guerra. Dentro dele, vermes começavam a devorar sua carne viva, ainda pulsante. A punição não era apenas espiritual, era física, visível, nojenta, dolorosa e lenta. Herodes estava sendo consumido por dentro.
Os criados perceberam o odor, mas não ousavam falar. Os olhos do rei começaram a se virar, sua respiração a falhar. E a multidão foi dispersando sem entender exatamente o que acontecia. Por dias, Herodes agonizou. Enquanto muitos achavam que ele apenas adoecera, a verdade era que seu corpo estava em decomposição ainda em vida. O homem que se deixou adorar como Deus morria aos poucos como um verme, sendo devorado por criaturas inferiores que representavam o desprezo final do céu. E enquanto seu corpo se deteriorava, sua mente enlouquecia. Herodes sabia. Não era uma doença comum, era um julgamento divino. E não havia remédio, nem sacerdote, nem oferenda, nem exército que pudesse detê-lo agora. O homem que foi comido por vermes. A arrogância de Herodes. Corpo em decomposição, enquanto Herodes jazia em seu leito de morte, o palácio se tornava uma prisão dourada. Os corredores, antes cheios de conselheiros e soldados, agora ecoavam com silêncio e medo. O rei, outrora celebrado como um semideus, gemia de dor atrás das cortinas pesadas de sua câmara. Nenhum médico conseguia explicar a condição. Nenhum remédio fazia efeito. Era como se o próprio corpo de Herodes rejeitasse a vida. Seu ventre estava inchado, fétido, cheio de úlceras abertas. Flávio Josefo, o historiador judeu-romano, relatou que o odor de podridão era tão forte que nem os criados mais fiéis conseguiam suportar. O rei começou a perder os sentidos. Tinha alucinações. Gritava palavras desconexas, via sombras no teto, clamava por perdão e depois amaldiçoava os céus. Os vermes, invisíveis a olho nu no início, agora se tornavam visíveis. Larvas vivas. Saíam de seu corpo, principalmente pelas entranhas e pelas feridas abertas. A decomposição era real, mas diferente da morte comum. Herodes estava morrendo vivo, como se cada segundo fosse uma tortura projetada para lembrar que ele desafiara o próprio Deus. O homem que se vestia de prata agora era um cadáver falante, um monumento ambulante da justiça divina. Durante esses dias de agonia, o império tentava manter as aparências. O povo começava a desconfiar do silêncio. Os rumores se espalhavam. O rei foi amaldiçoado, diziam uns. Deus o está punindo como puniu Faraó, murmuravam outros. Mas ninguém tinha coragem de confirmar. No íntimo de Herodes, entanto, a verdade estava clara. Ele sabia o que havia feito. Sabia que, ao aceitar a adoração como um Deus, tocara naquilo que era mais sagrado, a glória do Altíssimo. Ele ousou se colocar acima do Criador. E agora pagava o preço. A mente de Herodes mergulhava em delírios. Via os rostos dos apóstolos. Lembrava-se da fuga de Pedro. Lembrava-se das palavras dos cristãos, aquelas que antes zombara. E acima de tudo ouvia, noite após noite, o eco das vozes da multidão dizendo: esta não é voz de homem, mas de um Deus. Aquilo agora era uma sentença gravada em sua alma, e nenhuma armadura de prata o protegeria mais. A morte de um Deus falso. No 7º dia, o corpo de Herodes já não reagia. Estava inchado, deformado, coberto de larvas e moscas. Os lençóis do palácio, antes brancos e perfumados, estavam encharcados de sangue, pus e excremento. Um fedor infernal se alastrava pelos corredores. Ninguém mais ousava entrar. O homem que comandava legiões, que fazia alianças com imperadores, estava agora sozinho. Seu último suspiro veio como um sussurro rouco, sem glória, sem testemunhas, sem cortejo real. Morreu com os olhos revirados, com a boca entreaberta em um grito silencioso. O corpo, tomado por vermes vivos, parecia zombar da ideia de que algum dia aquele homem foi chamado de Deus. A notícia de sua morte logo se espalhou. Mas não houve pranto, não houve lamento público.
O povo que antes o aplaudia em Cesareia, agora se calava, tomado por um misto de medo e reverência. Muitos diziam, foi Deus quem o matou. Outros apenas evitavam comentar, com temor de que seus próprios pecados também estivessem sendo observados. Flávio Josefo, mesmo escrevendo sob influência romana, descreveu a morte de Herodes como horrível, uma ferida enviada por Deus. O próprio texto bíblico em Atos 12:23 encerra o relato com uma frase cortante: e comido de vermes, expirou. O silêncio que veio depois da morte de Herodes foi mais pesado que qualquer discurso. Era o silêncio do céu deixando claro que a glória de Deus não pode ser dividida. Nenhum homem pode se levantar como se fosse o Criador sem enfrentar as consequências. Herodes Agripa morreu, mas sua história sobrevive como um aviso, um lembrete, uma cicatriz na narrativa bíblica. Deus não divide sua glória com ninguém. Todo aquele que ousa roubar o trono será devorado pela própria arrogância.